Continuando então a nossa análise dos episódios de Dark, aqui nesse vídeo nós vamos comentar sobre os episódios 9 e 10 da primeira temporada. Nós vamos recapitulá-los, para quem não se lembra, e vamos discuti-los também. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Vídeo esse dessa série que eu tô analisando todos os episódios de Dark um a um. Já analisei, quase todos, esse é o último vídeo analisando os episódios da primeira temporada. Então se você perdeu os vídeos anteriores, vou deixar a playlist linkada aqui no card. Falando nisso aqui no meu canal, se você está chegando agora, o meu nome é Matheus Prazer, eu falo bastante de séries e filmes, e eu faço muito vídeo de Dark. Tem uma outra playlist que não é essa de Desercando Dark, é outra playlist que eu comento as teorias de Dark, que tá cheinha, tá repleta de vídeos. Confere, sugiro vocês conferirem se você gosta de Dark e da mitologia por trás dessa série. E se você gostar do meu conteúdo, já se inscreve no meu canal para apoiar canais pequenos a crescer e me incentivar também a trazer mais vídeos, beleza? Vamos recapitular as datas então. O primeiro episódio, ele acontece no dia 4 de novembro. O episódio 2 e 3, ele acontece no dia 5 de novembro e as únicas coisas que mudam, são os anos. Um se passa em 1986 e o outro em 2019. O episódio 4 se passa no dia 6 de novembro e o episódio 5 se passa no dia 7 de novembro, com a primeira conversa do Jonas com o Estranho. O episódio 6 acontece no dia 8 de novembro e é o episódio que a Marta está interpretando a Ariadne na peça da escola. O episódio 7 se passa no dia 9 de novembro e o episódio 8 ele se passa no dia 10 de novembro, que foi o assunto do nosso vídeo passado, onde o Ulrich ataca o Helge, tenta matar o Helge. Finalmente nós chegamos no episódio 9, que ele se passa no dia 11 de novembro, e nesse episódio tem a cena dos 3 anos que completam um ciclo, 1953, 1986 e 2019. Em 1953, o Bernd Doppler vai até a delegacia notificar o desaparecimento de Helge. Como a gente comentou no vídeo passado, o Helge está desaparecido desde o dia 10 de novembro. Ele diz ali para acharem o filho dele a qualquer custo, não importa nada, não importa a usina, a prioridade é acharem o Helge. E isso mostra que o Bernd ele gosta muito do filho, muito mais que a própria mãe, a Greta. Numa conversa ali da Greta com o Noah, ela confessa a ele que o Helge talvez não seja o filho do Bernd, e é por isso que ela trata ele tão mal, e ela já chegou inclusive a desejar a morte dele. Ela diz que o Helge não foi concebido no amor, então como será que ele foi concebido? Tem vídeo aqui que eu falo sobre isso, o vídeo que disseca a vida do Helge, e na descrição. E depois o Noah cita para ela o Salmo 23, e eu comento desse salmo no vídeo que eu falo das referências religiosas presentes na série, que também está na descrição. Numa conversa com Doris, a Agnes diz que ela foi casada durante 15 anos, e que o marido dela era um pastor, mas que ela não pode dizer que ele era um homem de fé. Será que é o Bartosz, que era o pastor da igreja de São Cristóvão em 1921 e foi morto pelo Noah porque tinha perdido a fé no Siquemundos? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa teoria na descrição. Pela foto lá dos membros do Siquemundos, nós sabemos que a Agnes adulta esteve presente em 1921, ou seja, ela é uma viajante do tempo. E ela também acrescenta que o marido dela não era uma boa pessoa. Será que é porque ele maltratava o filho? O Ulrich, então, ele é preso pelo Egon Tisman e ele fica ali meio confuso, Ele diz que o Helge está morto, então o corpo das crianças na usina não deveriam mais estar lá, porque ele consertou isso. O Egon, então, acha que ele está totalmente louco e o prende. Mas é claro que o determinismo não ia deixar o Helge morrer, e o Helge acorda no bunker. A Claudia idosa leva as plantas da Aparatos para o Tannhaus novo construir, e ela diz que esse aparelho vai consertar a linha do tempo. Em 1986, o Boris Niewald chega a Winden com um tiro ali no seu ombro e barulhos de helicóptero e cachorros o perseguindo. Há essa teoria que diz que o Alexander é um viajante do tempo. Já fiz vídeo sobre ela e o vídeo vai estar na descrição. Na escola, Hannah conversa com a Catarina e dá a entender para ela que foi a Regina, neta do Egon, que fez a denúncia que o Ulrich a tinha violentado. O Ulrich sai da cadeia depois de 4 dias preso e ele tá ali com a Catarina, matando a saudade, até que a Catarina vê a Regina e resolve atentar a vida da garota. Ela dá uma joelhada na garota, mas ali o Boris chega, aponta uma arma para eles e diz que se eles mexerem com a Regina de novo, ele vai atrás deles. Depois disso, a Regina leva ele para casa e cuida dos ferimentos dele. Eu gosto muito desse casal. Melhor casal da série de longe, Jonas e Marta não chegam nem perto. Depois, de ser curado, ser tratado pela Regina, o Boris volta para a floresta e esconde ali o seu passaporte e a arma. Ele pega então o passaporte de um tal Alexander Kuller e assume a sua identidade, só que ele não sabe que a Hannah estava ali olhando tudo e agora ela tem essa informação. Há uma conversa da Cláudia com o Bernd que nos dá mais informações sobre o acidente que aconteceu na usina no verão de 1986. Esse acidente ele aconteceu pela noite e tinham poucas pessoas trabalhando nesse dia e o Helge era uma delas. Bom, na cena que Regina está amarrada na árvore, a gente já falou sobre essa cena,
ela ouve um barulho muito alto que a deixa assustada ali. Será que a noite do acidente é a mesma noite que Regina esteve amarrada na árvore e esse barulho que a Regina ouviu é o barulho do acidente? O acidente, né, que abriu o buraco de minhoca da passagem? No bunker, o Helge questiona o Noah do motivo da cadeira ainda não funcionar. O Noah diz que eles não devem desistir porque eles são os pioneiros. Ele diz, né, que a cadeira, né, é uma máquina do tempo que vai salvar eles, que o mundo está acabando, a cadeira é a Arca e ele é o Noé. Em 2019, a velha Cláudia vai visitar o Bartosz na casa dele e se apresenta como sua avó. O Bartosz então pergunta onde ela esteve todos esses anos, e essa é uma ótima pergunta, né? Onde foi que a Cláudia passou esses 33 anos? No futuro, será? A gente sabe que ela estava no bunker com aparatos no momento do apocalipse, então ela poderia ter voltado antes. Sabemos que ela estudou bastante a matéria escura, né? Formas de estabilizar a matéria escura, então talvez ela tenha usado essa matéria escura para viajar entre realidades, porque nós sabemos também que ela já viajou, ela já conheceu o mundo sem o Jonas. Pode ser que ela tenha passado uns anos lá também. Nessa conversa com Bartosz, ela entrega para ele uma foto dela com a Regina e ela diz que essa foto foi tirada antes do verão que mudou tudo. Aqui, com as informações só da primeira temporada, a gente acha que a Cláudia está se referindo, né, ao acidente na usina no verão de 1986, só que não. Essa fala dela é um foreshadowing para a segunda temporada. A Cláudia velha se refere a junho de 1987, né? O momento que ela saiu do seu ano e ficou ali sumida durante todos esses tempos até voltar agora para tentar se reencontrar com a sua filha. Hannah chantageia ali o Alexander para ele acabar com o Ulrich, e aí o Alexander liga para o Torben Uller e a gente descobre que eles têm ali um fechamento. O Torben o ajudou a recolher os barris lá da caverna e alocá-los no caminhão antes da polícia ir investigar a usina. E o Jonas, estranho, ele entra ali no caminhão para recolher o combustível que ele precisa utilizar na Aparatos, né, o CS-137. E chegamos ao episódio 10, que se passa no dia 12 de novembro. E o começo do episódio, na verdade, é um flashback do dia 4 de novembro, mostrando ali a morte do Mads, né, o corpo do Mads caindo no bunker em 2019 e Peter Doppler presenciando. O Peter Doppler liga para o Tronte, a velha Cláudia chega e diz que eles precisam levar o corpo do Mads para onde ele deve ser encontrado. E aí sim nós vamos para o dia 12 de novembro. O Jonas acorda sentado de novo de um pesadelo, a gente já até comentou sobre isso, e ele joga os seus remédios fora. Tem alguns fãs teorizando que tudo que a gente está vendo não passa de uma alucinação do Jonas, que ficou preso lá na instituição psiquiátrica por 2 meses e agora jogou o remédio fora. Eu espero do fundo do meu coração que não seja esse o caso. A Marta conta para o Bartosz o que aconteceu entre ela e o Jonas, só que ele já sabia, né? O Bartosz está cascudo porque ele está tendo ali umas conversas com Noah e está ganhando alguns spoilers do futuro. O Jonas então vai conversar com a sua avó Inês e ele fica muito confuso porque ela entrega para ele a carta do suicídio do pai, carta que ele já tinha queimado. E o que acontece é que essa é a carta original do Michael. O Jonas guarda essa carta durante 33 anos, até essa carta ficar velha e surrada, e então ele passa essa carta para frente para sua versão mais jovem, que a queima. A carta também está presa no laço temporal. A Inês ali na conversa, ela chega a comentar que sempre soube que o Mikkel era diferente, né, que era um viajante do tempo, mas ela diz que ela não sabia que ele ia, tirar a própria vida. E assim, quando ela diz isso, parece sincero. Eu acredito sim que ela tinha algumas informações do Sigmundos, Ela sabia de algumas coisas para desempenhar bem o seu papel, mas que ela não sabia de tudo. Em 1953, o Ulrich dá um spoiler do que irá acontecer com o Egon Tidman. Ele diz que depois que a Doris abandonar o Egon, ele vai se tornar um alcoólatra. E na segunda temporada, nós vemos ali que a Doris e a Agnes, elas começaram a ter um caso. Então, muito provavelmente, a Doris vai largar o marido para ficar com a Agnes, e aí depois disso o Egon vai ficar triste e vai acabar entrando em depressão e recorrendo ao álcool. De volta a 2019, nós temos aquela cena da briga do Jonas com o Bartosz. E essa cena é importante porque essa é a última vez que a Marta vê o Jonas. E na segunda temporada há uma cena onde todo mundo ali está vendo a pessoa que eles mais amam da última forma que eles o viram. E a Marta lembra do Jonas desse jeito, com o casaco amarelo e com a boca cortada. E essa também é a última vez que o Jonas vê a Marta, E é trágico pensar que da próxima vez que ele a ver, mais ou menos uns 6 meses depois, do ponto de vista dele, ela vai morrer nos braços dele pela sua versão mais velha. Eu já comentei aqui no meu canal, dessa cena onde todo mundo lembra da pessoa que eles mais gostam, da última forma que eles o viram, e esse vídeo vai estar linkado também aqui na descrição, confere que tá bem legal. Jonas então volta para casa e ele meio que se despede da sua mãe. E essa cena também é muito triste se você for parar para pensar, porque a próxima vez que o Jonas foi encontrar a Hannah é 34 anos no futuro dele. Ele só volta a ver a mãe, naquela cena em que o estranho volta, até sua casa e encontra com a Hannah em 2020. Vemos uma cena do Tronte conversando com o Peter e parece mesmo que ele está sendo enganado pela Cláudia. O Tronte diz, que o Mads viverá
e o Peter até indaga se ele realmente acredita na Cláudia. E o Tronte diz que ele não tem por que duvidar dela, porque tudo que ela disse que iria acontecer nos últimos dias realmente aconteceu. Eu espero ver mais sobre a história do Tronte na terceira temporada. Jonas então volta para 1986 com o objetivo de agora sim levar o Mikkel de volta para 2019, só que quando ele entra no quarto do hospital, ele é raptado pelo Helge, que o leva para o bunker da família Doppler. No bunker, o estranho aparece e ele revela para o Jonas ser a versão dele mais velha. Só que além disso, ele ainda fala algumas outras coisas ali muito interessantes. Tá claro que o estranho sofreu bastante. Ele diz para o Jonas que ele viu coisas que ninguém deveria ver e que 33 anos de onde o Jonas está agora, ele continua com o mesmo objetivo de encerrar esse laço temporal. O Helge sofre um acidente de carro, a sua versão mais velha tenta matar a sua versão mais nova, só que é óbvio que só a versão mais velha morre e o Helge sai ali do carro todo sangrando, e após isso que ele vai até a instituição psiquiátrica, né? Esse é o gatilho que leva o Helge, de meia idade, se internar no asilo. E o Helge é a pessoa que mais sofre nessa série, coitado. Na conversa do Noah com o Bartosz, o Noah comenta que o Jonas adulto ele está sendo enganado pela Cláudia e que ele é só uma marionete nesse jogo todo. Ele diz também que há dois grupos brigando pelo direito de viajar no tempo, luz e trevas, e que eles pertencem à luz, mesmo que algumas das suas atitudes sejam das trevas. E ele incentiva o Bartosz ali, né, a ter força e a ter fé, e é muito curioso ele falar isso, porque ele sabe qual vai ser o futuro do Bartosz. Ele sabe que vai ser ele mesmo que vai matar o Bartosz por perder a fé. E chegamos à cena final da temporada, onde o Jonas adulto ele aciona a aparatos ali dentro da passagem para encerrar o buraco de minhoca que existe ali. E ele até consegue, né, encerrar aquele buraco de minhoca, ele fecha a passagem, só que isso não conserta o loop temporal. O estranho então tem mais uma visão do seu pai, com, né, aquela substância escura escorrendo do rosto, bem ali do lado dele, e depois a gente vê ali núcleos, né, da série inteira aparecendo enquanto as luzes piscam. Uma propaganda do chocolate Ryder, né, aparece lá em 2019, e como eu falei, esse chocolate parou de ser fabricado nos anos 90, porque ele mudou de nome para Twix, e o Magnus e a Francisca ficam ali assustados. E uma coisa que eu acredito que seja um erro de continuidade também, é a parte da Regina com o Alexander. Eles saem ali do carro e eles enxergam uma bola preta enorme do céu. E os dois testemunham esse momento, só que na segunda temporada ninguém comenta disso. Uma bola preta gigante no céu numa cidade pequena, era de se esperar que isso fosse o assunto da cidade por meses, né? Jornalistas falando sobre isso, mas ninguém nem toca no assunto. Uma explicação poderia ser que o Alexander sabe sobre, né, viagens no tempo, sabe o que foi que aconteceu ali e resolveu guardar isso para ele, e a Regina também guardou para ela, e como estava de noite na floresta, outras pessoas não viram. Pode ser uma explicação, mas mesmo assim é bem improvável que ninguém viu aquela bola gigante no céu. Na segunda temporada, eles simplesmente esquecem que essa bola um dia existiu, e eu acredito que seja mesmo um erro de continuidade. Se você tiver alguma teoria para esse esquecimento deles na segunda temporada dessa bola, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Uma fenda no espaço-tempo aparece no bunker. O Helge, que está em 1953, e o Jonas, que está em 1986, se tocam. Nisso, o Helge viaja 33 anos para o futuro, vai parar em 1986, enquanto o Jonas viaja 66 anos para o futuro e vai parar em 2052. O Jonas sai do bunker ali numa espécie de vinda pós-apocalíptica e ele, né, rendido pelos membros ali daquela gangue que está ali fora, e a Silja o recebe com a frase "Bem-vindo ao futuro". E é assim que acaba a primeira temporada. No próximo vídeo, então, nós vamos falar dos episódios 1 e 2 da segunda temporada. Mas o que você achou dessa série? Tá gostando? Coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando dela, que, né, eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Se inscreve no canal se você não está inscrito, né, por favor. Não esquece de deixar o seu like também, clicar nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilhar o vídeo com seus amigos, me seguir no Instagram, no Twitter. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado, tchau e até o próximo vídeo.